dia, galera. Espero que todos estejam bem. Deus sabe o quanto eu gostaria de estar aí com vocês, mas ao mesmo tempo que vocês estão reunidos aí, eu estou participando da reunião ordinária do nosso presbitério, o presbitério das Araucárias, e é por isso que eu não posso estar aí com vocês. A minha oração, gente, é que Deus possa nos fazer provar de grandes coisas juntos, como secretário sinodal, mas eu também oro para que tudo aquilo que vocês conversarem aí, tudo que vocês decidirem, tudo que vocês planejarem, possa ser muito abençoador para os jovens presbiterianos do nosso sínodo. E eu creio que Deus tem uma grande obra para fazer nos nossos jovens através da vida de vocês. Gente, na minha igreja eu estou estudando com os jovens adolescentes o livro de Atos dos Apóstolos. E eu confesso, galera, que apesar de eu gostar muito da época em que nós vivemos, eu confesso que eu gostaria muito de viver aqueles dias. Dias em que grandes sinais, grandes prodígios eram operados na vida da igreja. Dias em que o evangelho era pregado com muito mais fidelidade, muito mais fervor do que nos nossos dias. No entanto, galera, eu tenho a convicção de que Deus pode nos fazer testemunhas tão fiéis e tão fervorosas do Evangelho quanto eram os apóstolos naqueles dias, na época da igreja de Atos. Mas para isso, a gente precisa se dedicar mais em conhecer Deus, em ter intimidade com Ele, em aprofundar o nosso relacionamento com Ele. A gente precisa se dedicar mais em viver a plenitude de vida, a vida em abundância que Jesus nos promete. E dentro dessa plenitude, galera, Deus tem uma coisa maravilhosa para a gente viver, uma coisa chamada unidade. Abre lá a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 6. Esse é o texto da nossa devocional de hoje de manhã. Abre lá, Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Abriu? Abriu lá? Se tem alguém com dificuldade de ajudar, tô vendo que tem um rapaz ali que está com dificuldade de achar, ajuda ele lá, gente. Ajuda, precisa de ajuda, pede ajuda. Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, eu quero ler com você. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar, gente? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo para que esse tempo de devocional seja abençoador para nós, que nós sejamos confrontados pela Tua Palavra, Deus, e que a gente aprenda a viver essa plenitude de vida que Jesus tem para nós, Deus, que a gente aprenda a viver essa unidade, algo tão maravilhoso para as nossas vidas, e que a gente possa ser muito abençoado nessa reunião de hoje. Deus, que o Senhor abençoe todas as decisões, todos os planejamentos, Deus, desta reunião, e que a Tua Palavra se cumpra em nós, a respeito do que fala o Deus que age por meio de todos. Este é o meu clamor, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Galera, a última frase do nosso motto é unidos no trabalho. Unidos no trabalho. Por falar nisso, deixa eu te ensinar uma coisa. O nosso motto, gente, é alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Não tem E, não é dedicados no amor e unidos no trabalho. Não tem esse E, é só unidos no trabalho. Vai direto, unidos no trabalho, sem E. E é justamente a respeito dessa unidade, galera, que eu quero conversar com você nessa manhã. Galera, quando o apóstolo Paulo fala sobre unidade, ele está falando sobre uma parada espiritual.
ele não está falando sobre um vínculo emocional, ele não está falando sobre gostar de alguém, ele não está falando sobre uma empatia. O que o apóstolo Paulo está falando é sobre uma atitude espiritual, algo que ultrapassa a empatia, o gostar, a simpatia com alguém. O apóstolo Paulo está nos falando, nos lembrando que a morte de Jesus nos fez uma unidade, nos fez um corpo, e essa unidade de corpo precisa ser vivida. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Galera, a gente precisa começar a viver essa realidade. Eu repito, isso não é uma empatia, um gostar. É uma atitude espiritual, é uma disciplina espiritual. É algo que a gente não tem escolha para viver. Nós precisamos viver isso. Quando Jesus morreu por mim e por você, ele estava cravando na cruz do Calvário toda a diferença que existe entre mim e entre você. É por isso que a gente precisa viver em unidade. Galera, eu cresci na igreja presbiteriana. E algumas vezes eu já ouvi algumas pessoas falando, e talvez até eu mesmo já tenha dito: a federação é uma coisa chata, a sinodal é uma coisa chata pra caramba e tal. Galera, isso é impossível, sabe por quê? É impossível que a federação seja chata, que a sinodal seja chata, porque você é a federação, você é a sinodal. A federação não é a executiva, não é a diretoria, a sinodal não é a Cissa, ou o Gustavo, ou o resto da galera da diretoria. A sinodal é você. Galera, tá na hora da gente começar a fazer valer o nosso motto. Nós precisamos ser unidos no trabalho, a gente precisa caminhar em unidade, nós precisamos viver a unidade, mas muito acima de fazer valer o nosso motto, a gente precisa começar a fazer valer a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus de Efésios 4, viver em unidade. A gente precisa começar a provar dessa realidade do Deus que age por meio de todos e que está em todos. Está na hora da gente viver essa parte tão preciosa do sacrifício de Jesus. Jesus morreu para que a gente provasse, para que a gente desfrutasse de unidade. Então é hora da gente superar as nossas diferenças, é hora da gente superar as nossas divergências, é hora de superarmos as nossas desavenças. Gente, está na hora da gente parar de birrinha e de rixinha entre o presbitério tal, a federação tal. Não pode existir isso. A gente precisa viver em unidade, e para isso a gente precisa superar essas bobeiras, essas coisas de criança. Galera, que Deus nos abençoe, que a gente possa viver essa unidade tão maravilhosa que Jesus nos promete. E eu espero que você possa contar comigo como secretário sinodal, mas eu também quero poder contar com você como alguém que faz parte dessa sinodal, alguém que faz parte dessa vida em unidade, alguém que quer provar desse Deus que age por meio de todos e que está em todos. Abraço, galera, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, uma boa reunião. Cissa, faz uma oração pra gente.